Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje dialoga sobre as formas de combate à pedofilia, com duas convidadas, a professora de oratória Sheili Calef, que é pré-candidata a deputada federal pelo Partido Socialista Brasileiro de São Paulo, e Marina Ponivas, psicóloga do Tribunal de Justiça do Paraná, já vem participando há um bom tempo do Trilhas da Democracia, e, como sempre, junto a mim, na condução do programa, o advogado Normando Rodrigues. Tudo bem, Sheili? Seja muito bem-vindo ao Trilhas. Tudo ótimo, espero contribuir com essa discussão que é tão urgente dentro do nosso país. Marina, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco, boa tarde a todas as pessoas que nos escutam, também espero poder contribuir com vocês e debater a respeito aí desse PDL da pedofilia, que até agora não foi assinado pelo presidente do Senado, ou seja, a resolução do CONANDA continua vigente. Normando, tudo bem? Tudo bem, Marco. Fico sempre emocionado com o tema, urgente, né, super importante, e que se insere nos capítulos de retrocessos que tivemos e que precisamos enfrentar novamente. É um prazer estar aqui com vocês. A audiência tem cobrado por que você não faz mais a barba. É o frio. Ouviu? Chegou a ouvir, não? Ouvi, é o frio. Nos comentários tem surgido essa pergunta, por que você não faz mais... É o frio, né? Muito bem. Frio. Olha, eu gostaria de iniciar esse programa com uma pergunta elementar, né, para a nossa audiência. Sheili primeiro, depois Marina. Qual é a diferença entre a figura do pedófilo e a figura do abusador sexual? Eu acho que, de maneira muito didática, né? Existe diferença? Qual é a diferença? Por que da importância de se fazer essa distinção? E imediatamente eu passo a palavra para o Normando. Por favor, Sheili. Acho até que a Marina quer começar com isso, pela sua formação? Posso. Assim, bem resumidamente, Marco, a pedofilia é um transtorno, né? Ela entra no quadro do DSM, aí, né? E o abuso sexual pode ocorrer uma vez só, o abusador pode abusar uma vez só e não transformar aquilo na sua vida num transtorno, né? Em que ele várias vezes abusa de várias outras crianças, né? Então, essa é a diferença dos dois, assim, bem... eu vou complementar um pouquinho, então, porque eu respondo Lógico. muito isso, né? Eu falo disso há 12 anos na internet, então eu recebo muito... Essa é sempre uma pauta que dá briga. Mas como que é pedófilo? É pedófilo? O que aconteceu? Então, gente, esse transtorno que a Marina falou é quando a pessoa só se interessa por criança antes da puberdade. Isso é considerado um transtorno. Considerar um transtorno não significa que não é crime. Não significa que a pessoa não vai ser presa, que ela não vai sofrer consequências se ela abusar de uma criança. Só que ela não necessariamente vai abusar. Pode ser que ela perceba que tem esse transtorno, inclusive não cometa o crime. Nunca. Ela percebe que ela tem esse transtorno, ela busca ajuda e ela não comete o crime. Diferente da maioria dos criminosos. Só 20% das pessoas que abusam de criança, isso é pesquisa aqui da USP, inclusive, tem esse transtorno. A maioria não tem. A maioria são homens comuns que geralmente preferem se relacionar com mulheres adultas. E desculpa, eu vou explicar bem, porque isso dá muita confusão mesmo, tá, Marco? A Gayle Dines é a maior pesquisadora que a gente tem desse tema no mundo, e ela já entrevistou, e todo mundo que trabalha com entrevista a quem violentou crianças, os próprios homens presos falam, eu não prefiro criança, eu prefiro ficar com mulher adulta. E daí as pessoas falam, mas por que então ele foi atrás de uma criança? Geralmente é uma escalada da pornografia. A pornografia vai ficando chata, ele precisa de uma pornografia pior, rapidinho ele encontra uma pornografia com criança, e a partir do consumo disso, ali entre 8 meses, 1 ano, ele já parte para uma violência contra a criança. Então, o pedófilo é um transtorno, se ele fizer alguma coisa, ele vai ser preso e tal. Tem gente que questiona, que acha que esse transtorno não existe, mas ele está classificado.
E o criminoso, ou o abusador, a gente assim, ele vai violentar a criança, mas não necessariamente ele se enquadra, nem ele acredita que se enquadra em algum transtorno específico. Eu só queria também acrescentar no sentido, Marco, assim, que o abuso sexual, os dados demonstram para a gente que a maioria dos casos acontecem dentro da própria casa, né? Então, por exemplo, a pedofilia não necessariamente o transtorno pode acontecer dentro da própria casa. Ele tem interesse sexual por meninas e está em tratamento e talvez nunca abuse, nunca tenha uma relação sexual com uma criança, né? Mas os abusadores, os dados demonstram que, infelizmente, eles estão dentro das próprias casas e são muito próximos dessas crianças e desses adolescentes, produzindo aí situações de risco gravíssimas, né? Na ordem, pai, padrasto, avô e tio. E talvez a gente precise só do dado. Nós temos 10 mulheres estupradas por hora no país, dá uma média de 227 mulheres por dia estupradas. A gente tem em média de 10 por hora. Dessas 10, 6 são crianças, bebês e adolescentes. Dessas 6, 2 são engravidadas à força. E a cada dia no país nascem, em média, 45 bebês frutos de violências contra meninas de até 14 anos. Então, só para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema, que ele é assim. Então, eu nem acho que essa distinção entre se o cara é pedófilo ou não é pedófilo é uma discussão tão relevante. O problema é a coisa mesmo, é o absurdo. Que é o problema do PDL do Senado, né, que foi aprovado agora recentemente. Vocês vejam, o pânico moral instalado invisibilizou o que é mais importante, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes, que é o que a Shelly está apontando. Então, a cada 6 minutos, uma criança ou adolescente abusada no nosso país, é isso que é gravíssimo e é sobre isso que a gente precisa tratar, né? E não o pânico moral do aborto ou de qualquer outra coisa assim que fez com que o PDL da pedofilia andasse tão rápido, né? Tanto no Congresso Nacional como no Senado. Eu vou passar a palavra agora para o Normando, mas só já que vocês entraram nesses percentuais, né, de quem é abusado, é abusada sexualmente, né? Eu encontrei várias pesquisas, né, na hora da elaboração do roteiro, inclusive muitas pesquisas feitas pelos tribunais de justiça dos vários estados da federação, né? Então, eu não vou me arriscar aqui a falar de percentuais, né, mas são sempre a maioria, e uma maioria consistente, né, disso que eu vou dizer agora, né? Quais são as 3 principais características dos casos de violência sexual, quer dizer, assédio, estupro, pornografia infantil, exploração sexual? Vítimas do sexo feminino sempre são uma maioria destacada. A violência acontece no ambiente doméstico, dentro da própria residência do abusado. E tem sempre familiares, amigos, conhecidos, como sendo o principal violador, o que eu imagino, a gente pode depois discutir, dificulte a adoção de políticas públicas de combate, né? Mas depois isso fica para depois. Normando, por favor. Tem um dado de pesquisa recente feita também do cruzamento de dados disponibilizados pelo TJ de São Paulo com uma pesquisa da USP sobre a inflexão religiosa. E aí tem uma curiosidade que não é uma particularidade das igrejas neopentecostais em si, mas da concepção de religião para a sociedade, né? A Igreja Católica, apesar de todo o seu histórico de pedofilia, de encobrir crimes, etc. e tal, parece que ela tem um tratamento, na pesquisa, pelo menos, de acolhida maior da mulher que é abusada ou, né, da jovem, né, adolescente ou até mesmo criança levada pela mãe que é abusada, e dá um tratamento de uma perspectiva de comunidade, aquele caso.
enquanto que nas igrejas neopentecostais existe um encaminhamento para o pastor e uma primeira tentativa de encoberta. Há uma diferença, né, nesse tratamento, pequena, percentualmente, mas é uma diferença significativa. O que deve ser pensado também dentro, na minha visão, dentro de uma reflexão maior sobre, e aí vou provocar vocês duas sobre isso, dentro de uma reflexão maior sobre a ideia de retrocesso. Né? Eu tenho 5 filhos e 2 netas. Desses 5 filhos, 3 são mulheres. A caçula, né, mora comigo, tem 18 anos, e eu conversava com ela no café da manhã de ontem, né, sobre voto feminino. E aí tentava passar para ela uma perspectiva histórica de situações, pautas e disputas políticas que, na minha trajetória de militância, era inimaginável que fossem discutidas, porque já esperava-se que havia um consenso consolidado a respeito, e que, no entanto, são, por conta do retrocesso, né, colocadas em discussão de novo, como o voto feminino, né, que está sendo questionado. Então, é sobre esse aspecto do retrocesso que eu gostaria de provocar vocês duas. É perceptível também, no caso da pedofilia, né, que a sociedade brasileira deu passos para trás. E aí, começando pela Sheili, depois pela Mariana. É perceptível, sim, sim. Mundialmente a gente dá passos para trás, porque você não pode desconectar essas coisas, é que são pautas que estão próximas, apesar das pessoas quererem considerar como pautas distintas. Então, veja, a gente tem no Brasil 68 milhões de adultos que já sofreram violência sexual. São 38 em cada 100. Nós não estamos falando de uma coisinha... Não existe nenhuma doença que atinja tantas pessoas no nosso país. Nós temos 14 milhões de brasileiros que têm doenças cardíacas, que é a doença que mais tem, só para as pessoas terem uma média de comparação. E você tem um monte de campanha de colesterol, de você tem que ter cuidado, e cuide do seu coração, e a gente não tem uma campanha explícita de combate à pedofilia. E se eu tenho praticamente 4 em cada 10 pessoas que já sofreu violência sexual, geralmente na infância, eu tenho um país inteiro sofrendo as consequências da violência sexual. Eu tenho o pai dessa pessoa, a pessoa que vai se relacionar. Eu sofri violência sexual na infância, por isso que eu falo disso há tantos anos. Todo mundo que namora comigo tem que lidar com isso. As pessoas que estão próximas a mim têm que lidar com isso. Isso que eu tive acesso, fui terapeutizada, depois de adulta, que eu consegui pagar uma terapia e consegui viver. Então, eu tenho, uma mazela de um tamanho muito maior do que a gente gosta de reconhecer. E ela está, sim, conectada a uma pauta de família muito forte, porque quem mais estupra é o pai biológico, então é por isso que se esconde tanto, até porque a criança ela não anda fora de casa, gente. Por que é um parente que estupra a criança? Porque a criança não está andando aí com estranho, não existe isso, criança não fica longe da família, é a família que provoca essa violência. Então, ela é uma violência cultural, a gente está tão acostumado a esconder. Então, eu tenho a questão de ser um parente que vai ser protegido, e eu tenho a questão do abortamento em casos de que nós temos uma legislação, mas eu digo que retrocede no mundo inteiro, porque quando você impede as mulheres de interromper uma gravidez de uma forma legal e segura, você está prejudicando essa quantidade gigantesca, você está prejudicando 2 mulheres por hora que são engravidadas à força. Isso nós estamos falando só de crianças, fora as mulheres adultas. E fora todas as outras que por um motivo ou outro acabam engravidando sem querer. Então, a pauta está colada na pauta do aborto, a pauta da pedofilia. Não tem como a gente desassociar isso. E o que vem retrocedendo a olhos vistos há anos é a tentativa de impedir qualquer situação de aborto em qualquer momento. Né? A tentativa de legislar realmente sobre o corpo das mulheres de uma forma muito explícita. E é isso que tem a ver a resolução do Conanda ter sido derrubada, né? Porque não muda a lei, mas a sensação da sociedade agora é que a lei mudou e ela nem mudou. Então, eu reconheço isso. Eu não sei se vocês lembram, como era o nome daquele cara que queria tirar... Nós tivemos que marchar, há muitos anos atrás, como era o nome dele? Gente, me fugiu, mas a gente foi para a rua porque eles queriam impedir as mulheres que foram estupradas e que chegam a uma unidade de saúde de receber a pílula do dia seguinte.
que pode evitar uma gravidez indesejada. Então, eu fui estuprada, eu vou correndo para um hospital, que é o que se deve fazer. Chego lá, e aqui no Brasil tinham feito uma proposta de lei para que não dessem a ela a pílula do dia seguinte, porque ela recebe um monte de medicamentos, tá, gente? Uma mulher que sofreu violência sexual, chegando ao hospital, ela vai receber remédio para não pegar HIV, para não pegar doenças venéreas, tudo que for é uma profilaxia ali para ela não ficar doente, e também uma pílula do dia seguinte que impede que ela tenha uma gravidez resultante dessa violência. A gente teve que marchar na rua, porque estavam dizendo que isso era aborto. Então, é muito violento tudo isso. Eu queria acrescentar nessa linha da Sheili, até porque eu estava na presidência do CONANDA quando a gente publicou a resolução 258, tive o prazer de assiná-la como presidenta do CONANDA, e quando a gente decide, né, enquanto colegiado, escrever aquela resolução, foi obviamente por conta dos dados alarmantes, né, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, mas também o quanto essas crianças e adolescentes estavam sendo impedidas e quantos obstáculos estavam sendo impostos para que elas pudessem ter a garantia mínima de serem bem atendidas, de serem cuidadas, de serem acolhidas, de terem um atendimento humanizado. Então, a resolução 258 do CONANDA, ela não trata sobre aborto, ela foi reduzida ao aborto pela extrema-direita, mas ela é uma resolução muito mais ampla, ela trata do atendimento humanizado a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, com todo o cuidado que precisa ter, como a Sheili já foi apontando aqui, as profilaxias necessárias, mas também o cuidado da escuta protegida, né, o cuidado do acolhimento, enfim. E o que impulsionou, além dos dados alarmantes, vocês devem lembrar os casos emblemáticos da situação da menina de Goiás, ou da situação da menina do Espírito Santo, que teve que ouvir da juíza lá de Santa Catarina, desculpa, da magistrada, você pode esperar mais um pouquinho, você aguenta mais um pouquinho para que ela levasse, né, a gestação adiante, enfim, situações gravíssimas que a gente precisa entender. A legislação, ela existe desde 1940. Já é previsto que o aborto pode ser realizado no Brasil em determinados casos. Mas e por que isso não vem acontecendo na prática? O porquê que isso vem sendo obstaculizado no cotidiano dos serviços públicos? Né? Porque existe uma carga moral muito grande em cima disso, os grupos pró-vida, né, promovendo ainda mais violência institucional e violência psicológica contra essas famílias, essas crianças, impedindo que o direito que está previsto lá desde 1940 seja acessado. Então, o CONANDA faz apenas um fluxo, né, descreve os procedimentos que devem ser garantidos no cotidiano dos serviços para que aquela criança tenha os seus direitos garantidos, e isso é derrubado, né, pela extrema-direita agora, né, que, na verdade, não terminou de derrubar, porque essa é a pergunta que fica, né? Por que tão rápido a Alcolumbre coloca o projeto em votação no Senado Federal, mas em 2 minutos ele é aprovado no Senado Federal e até agora ele não assinou o decreto legislativo para, de fato, sustar a resolução do CONANDA. Ou seja, já faz mais de um mês que foi aprovado no Senado Federal, né, esse decreto legislativo, mas até agora ele não está vigente, né, porque ele ainda não foi assinado. Né? Então, eu acho que eu quero só resumir para o povo aqui o que acontece, gente. A resolução do CONANDA não muda a lei. E tirar a resolução do CONANDA não muda a lei também. Só para vocês entenderem. O que fazer isso? O que o CONANDA fez? A lei já é que, em caso de violência sexual, a pessoa tem direito ao abortamento legal. Fato, é isso. Não muda. Só que ali ele dizia, então você faz assim, você tem que informar a pessoa que ela tem esse direito, você tem que ouvir ela em sigilo, você tem que fazer um atendimento rápido. Era tipo assim, como que você aplica a lei na prática? Era só isso. Mas tirar isso, além de não mudar a lei, porque a maioria das pessoas não consegue fazer o abortamento legal, mesmo com a lei, as pessoas não conseguem ter acesso a isso, porque é difícil, porque não tem hospital perto da cidade delas, porque quando elas querem, vem alguém impedir, falando que ela precisa de boletim de ocorrência, um monte de mentirada. O que aconteceu foi uma desinformação sistemática da população. E eu vou dar um exemplo prático. O que fez essa
essas mentiras que eles contaram para conseguir derrubar a resolução do Conanda fez com que a percepção pública mudasse drasticamente sobre uma lei que existe. Então, outro dia apareceu ali no Instagram uma moça no interior, assim, do Maranhão, se não me engano. Ela mora com a avó, a menina tem 14 anos, está grávida de 6 meses, é autista não verbal, ela não se troca sozinha, ela não come sozinha, está grávida de 6 meses de uma violência sexual que ela sofreu. Ela mora com a avó, que tem ali por volta dos seus 80 anos, elas moram numa condição de extrema pobreza, e essa avó estava num instituto pedindo ajuda, porque ela disse, eu não sei o que fazer. Ela não tinha comprado nada para a criança ainda, porque ela não tem condições de comprar uma roupinha, de comprar uma cama. E essa avó de 80 anos vai ter que cuidar dessa menina, que já exige cuidados extremos, ela não come sozinha, ela não se troca sozinha, e vai ter que cuidar do bebê, ok? Esse era o post. Os comentários eram, por isso que precisa ter a lei do aborto, por isso que quando a pessoa é estuprada ela tem que poder abortar. Todo mundo comentando que deveria ser permitido o aborto nessas situações. E é permitido. E aí eu dizia, gente, mas é permitido, nunca foi negado. Mas essa nem é a discussão nesse momento, que essa avó, jamais ali, pelos conceitos dela, ela faria um abortamento, não era isso que ela queria. Apesar dela ter procurado a polícia logo que aconteceu, porque é a segunda vez que violentam essa menina. Como ela é muito vulnerável, e elas moram num lugar assim que, tipo, toma banho fora de casa, numa bicazinha que tem ali, é a segunda vez que ela foi. A avó fez tudo certo, mas ninguém aconselhou. Se tivessem seguido a resolução do Conanda, logo que a avó foi lá e disse, olha, aconteceu isso, a avó foi na delegacia, ela seria atendida por um médico, o médico teria que dizer para ela, senhora, vocês têm direito a um abortamento legal, que a sua filha está, a sua neta engravidou dessa violência. E ela foi imediatamente que ela soube. Você entende? E aí todo mundo ali dizendo, meu Deus, tinha que ter. Eu falo, gente, mas tem. Então, olha o grau de confusão. Mas, para mim, ainda a maior maldade, isso está na fala da Damares, infelizmente, que é uma pessoa que acerta muito, mas também erra numa quantidade que eu vou falar para você. O que ela disse que é muito problemático na minha visão? Ela disse que se a gente não fizer o boletim de ocorrência antes do atendimento da vítima no hospital, o pedófilo vai sair ileso. E todo mundo quer prender o pedófilo. E isso é um equívoco. Eu trabalho com vítimas há 12 anos, gente. Imagino que a Marina também até mais tempo que eu. Por que é uma mentira? Hoje, gente, a lei existe, tá? Vamos deixar muito claro. E se você sofrer violência sexual, se uma amiga sua, se uma aluna sua, é hospital. Você não tem que passar na polícia. Você vai para o hospital. Essa ideia de que você teria que fazer um boletim de ocorrência impede o atendimento da vítima. Por quê? Você acha que um pai que estuprou a filha vai... Porque descobrem quando a barriga da menina tá grande. A barriga da menina cresceu, todo mundo fala, meu Deus, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu foi o tio, o irmão, o primo, o vô, o pai. Eles não vão levar ela na polícia. Não vão denunciar na polícia, porque eles não querem que o cara seja preso, porque eles sabem que vai ser preso. E aí essa menina não vai ter atendimento, ou eles vão matá-la, porque é isso que acontece. Eles omitem o que aconteceu, de medo que o cara vá preso. Então, mas não se engane, ela ser atendida direto no hospital não significa que não vão acionar a rede de proteção à criança quando ela chegar no hospital. Porque daí ela está no hospital, o hospital vai ver que é uma criança que sofreu violência, vai acionar a rede de proteção, até para que ela não precise voltar para aquela casa. Mas condicionar atendimento à ida na polícia, a um boletim de ocorrência, é o fim da humanidade de alguém. Isso é simplesmente desumano, isso é impensável. Essa foi a pior desinformação espalhada pela Damares, e é importante destacar o que a própria resolução diz, porque a Damares sinalizou, né, que o Conanda agora era responsável por deixar os pedófilos soltos por aí, né, que estava permitindo o aborto sem o consentimento dos pais, que estava permitindo o aborto até o 9º mês da gestação, enfim, foram várias as fake news, né, tratadas por ela, que na verdade a própria resolução desmente isso, né? Porque a resolução aponta ali. E qual é a obrigação de cada serviço quando recebe uma criança vítima de violência sexual? Preencher a notificação obrigatória. A notificação obrigatória aciona automaticamente o conselho tutelar
Esse é o fluxo da rede de proteção no território brasileiro. A notificação obrigatória aciona o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar aciona o Ministério Público. Esse é o fluxo, ou seja, vai haver investigação criminal, vai haver responsabilização, vai haver o que precisa haver, mas o mais imediato, o mais necessário, que deve ser feito de forma célere, é o atendimento à saúde, e é isso que a resolução aponta. Entrevista boa é essa em que só se faz a primeira pergunta e depois desculpa, eu falo demais, né? Não. Esse Ótimo. dá uma raiva. Tá ótimo. Não é ironia isso. O entrevistador só faz a primeira pergunta e as entrevistadas tocam o programa. Mas Normando, eu queria voltar à tua pergunta sobre o retrocesso. Vocês sabem que existe uma discussão sempre em várias áreas, né? Mas, por exemplo, no caso do crescimento dos casos de feminicídio, aí se diz houve crescimento de fato ou, na verdade, as começaram a serem levadas a sério, começa a haver uma série de pesquisas e que acabaram mostrando isso, ou seja, mais visibilidade. Eu queria perguntar a vocês duas, quando é que começam essas pesquisas específicas, particulares, sobre casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil? Só para procurar entender o quanto houve de retrocesso, ou seja, de crescimento do número de casos de ocorrências de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. E, a partir dessa primeira pergunta, né, os ambientes domésticos mais vulneráveis são aqueles onde existe o maior número de casos de abuso sexual. Se isso... Então, eu estou elencando aqui uma série de sub-questões, né, a partir dessa inicial. Os ambientes mais vulnerabilizados são aqueles em que ocorre o maior número de casos de abuso. Isso quer dizer que nos ambientes de classe média alta, eles não ocorram ou ocorram num número menor, ou porque são abafados, porque buscam os canais encontrados, são canais privados, não públicos. E por fim, quais são as possíveis causas desse crescimento do número de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil nesse primeiro quarto do século XXI? Foram várias perguntas a partir de uma inicial, que é essa, né? Quando é que começam os registros, para a gente ter uma noção da curva de crescimento? Será que o Armando queria... Não, toca com as perguntas do Marcos, senão a gente vai desviar um pouquinho. É outra coisa que eu faço um comentário no final. Se complementando aí, tá, Shelly? Com toda certeza, quando há educação sexual, especialmente nas escolas, aumenta o número de processos de denúncia a respeito das questões. Porque qual é o maior problema do abuso sexual? É a criança entender que aquilo é uma situação de abuso. Porque normalmente isso acontece por parentes muito próximos, né? Então, às vezes, ela acha que é só um carinho, que foi um afeto, e que ela não consegue entender-se como vítima de violência sexual, né? Então, infelizmente, os casos de violência sexual ainda são muito subnotificados, tanto porque a criança está em fase de desenvolvimento, está entendendo o seu próprio corpo, quanto porque ela não quer denunciar, às vezes, um parente que é muito próximo, não quer prejudicar, enfim, uma série de coisas. Acaba denunciando, e os dados demonstram isso, na escola, o porquê que a escola, então, é um equipamento tão necessário e importante, né? Porque é o professor de referência, é aquele professor de apoio, é aquela pedagoga, enfim, ou aquela equipe técnica da escola que
consegue ter acesso àquela criança e aquela criança, né, consegue contar, fazer uma revelação espontânea sobre o abuso sexual que ela teve. O quanto a curva, assim, a gente vê que só aumenta, na verdade, né? A gente entende isso, que só aumenta. Os casos aumentaram drasticamente nesse período de pandemia, justamente porque as crianças ficaram mais tempo dentro de casa, mais tempo perto desses parentes, enfim, e que houve várias situações de abuso, e que a gente está sabendo só agora, muito tempo depois, porque agora é que elas voltaram para a rede de proteção e estão revelando as situações de violência seríssimas que passaram, né, nesse período pandêmico. Então, a gente ainda vai viver as consequências da pandemia para a garantia de direitos de crianças e adolescentes por muito tempo ainda no nosso país. Mas o que a gente vê é isso, né, que quanto mais a gente traz educação sexual, o que é essencial nas escolas, além de ensinar as crianças a se protegerem dessas situações gravíssimas de abuso sexual, ensina também elas a denunciarem, a entenderem o próprio corpo, e também ensina o quanto é importante a gente olhar também para a adolescência a partir da ótica da justiça sexual e reprodutiva também, né? Vou tentar aqui em mais umas. Então, eu acho que uma pergunta sua muito boa, a primeira é: aumentou a denúncia ou aumentou o crime? Todo mundo se pergunta isso, né? Eu não sei quando começou a medir, mas a gente sempre usa o Anuário de Segurança Pública, então são dados oficiais e se faz, às vezes, uma extrapolação, porque a gente sabe que, em média, só 10% dos casos são denunciados, porque ninguém quer denunciar o tio. Eu falo assim, toda família tem um estuprador de estimação, gente. A minha não. Pode ser a família estendida, tem aquele tio que você avisa todas as filhas, ó, se ele vier, não abre a porta, não vai ficar sozinha com o tio, mas ninguém denuncia o tio, que pode ser o vizinho também, que pode ser aquele parente um pouquinho mais afastado. Então, as duas coisas, aumenta a denúncia, porque a gente fala mais do assunto, mas aumenta o crime e tem evidência de que ele está aumentando. Vulnerável, crianças vulneráveis, de forma geral, estão mais vulneráveis, sim. A maioria das crianças estupradas é preta, é pobre, é menina, e no digital também. Eu falo muito de violência sexual no digital, isso é uma pesquisa da Child Fund agora, que 54 em cada 100 adolescentes conectados já sofreram violência sexual online. Ou seja, se eu tenho 38 em cada 100 no presencial, eu já estou com 54 em cada 100 no online. O que nos responde, talvez... e as crianças, claro, neurodivergentes, PCDs, racializadas, principalmente as negras, né? O racismo é uma atrocidade no nosso país, mas também uma criança venezuelana na turma de brasileiros, que vai sofrer mais bullying, que pode sofrer mais violência, vulnerabilizada de qualquer jeito. A de classe média também sofre violência, só que aí, no caso dela engravidar, por exemplo, aqui em São Paulo está R$4.500 e eu descobri que em Brasília está R$7.500 porque a procura é maior para aborto em clínica legalizada. Então, a gente não vai ficar sabendo, porque eles vão fazer de forma particular, vão tentar endereçar isso. Às vezes, fica público, mas realmente, as vulnerabilidades sempre se somam, gente. Então, entre mulheres sem nenhuma neurodivergência, a gente vai ter 4 em cada 10, mais ou menos, violentadas. Com neurodivergência, 9 em cada 10. Porque ela tem mais dificuldade de falar, tem mais dificuldade de perceber a maldade. As crianças, uma criança com autismo, uma criança ela não percebe essa malícia, entendeu? Que já nenhuma criança deveria perceber. Então, é mais vulnerável, sim. Vai me complementando, amiga, onde você quiser. Classe média também tem, mas eles dão seus jeitos particulares de lidar com o assunto, apesar de muita coisa chegar, sim, no judiciário, na polícia. Causas do crescimento. Então, eu acho que os ambientes digitais ajudam muito, porque a violência está se tornando muito cotidiana, há uma dessensibilização. A gente tem, em média, 3 estupros coletivos por dia no país, alguns ficam famosos, e muitos são realizados por adolescentes, contra adolescentes. Então, onde é que eles estão aprendendo que violência é uma forma de lidar com os problemas, né? A gente teve agora, essa semana, saiu ontem na Folha de São Paulo, uma reportagem sobre isso, que o Instagram começou a mostrar pornografia explícita para as pessoas, inclusive em conta de adolescente. E eu tive essa reclamação, eu mandei direto para a polícia, eu nem tinha falado sobre isso, porque eu achei que tinha sido caso isolado. Eles, naqueles sugeridos para você,
apareceu para algumas seguidoras, elas me mandaram, homens se masturbando, assim, explicitamente com órgão genital. Isso que ali. a gente tem o ECA digital, né? Você faz o ECA, eles flexibilizam outra coisa, afrouxam outra coisa. Então, assim, as pessoas estão sendo cooptadas para essa ideia, para esse consumo de pornografia e de violência muito cedo, e isso vai desensibilizando e tentando naturalizar esses comportamentos de violência. E então, já tinha comentado antes essa questão da pornografia hoje ela não é talvez uma pornografia, as pessoas mais velhas, elas lembram de uma pornografia muito parecida com sexo. Pornografia, gente, hoje tem pesquisas que mostram que muitos adolescentes e crianças, porque entre 9 e 12 anos é o consumo de pornografia, geralmente sem procurar, isso aparece para eles, acreditam que sexo termina com um gozo no rosto da mulher. Acham que é isso que acontece, que isso chama sexo, entendeu? E aí você junta a falta de educação sexual com um consumo precoce e exacerbado da pornografia, de uma pornografia extremamente violenta, e você tem aí um caldo da violência extrema que a gente está vivendo com criança. A mulher ou a criança, a menina, né, como objeto de interesse dos adultos, né, que não deve ser respeitada, que não deve, né, enfim, é sempre uma misoginia muito grande enfrentada em todos os espaços. Assim, eu sempre costumo dizer que a pauta dos direitos de crianças e adolescentes e a pauta feminista, elas se entrelaçam, né, o tempo todo. Não tem como você discutir de direitos de crianças e adolescentes se você não discute o direito das mães, né? Então, total. É muito... Não protege mãe, não protege criança. E o Conanda vem discutindo, antes mesmo de sair o ECA digital, a gente já estava construindo a política, né, de proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital, entendendo que esse era o principal problema. E qual que sempre foi o lobby e a dificuldade de passar? Porque as grandes empresas não têm interesse, elas lucram com a tragédia dessas crianças, desses adolescentes, dessas mulheres. Elas lucram com isso, então elas vão continuar vendendo seu produto nesses espaços, e é muito difícil a gente conseguir fiscalizar e regularizar a situação, né? Por mais que tenha aplicação de multa, outras tecnologias precisam avançar no sentido de que as empresas se comprometam com o direito de crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente tem uma cultura de desprezo pela infância no nosso país. É desprezo mesmo, é a ideia de que criança é propriedade da família, não é um ser humano com direitos. A gente teve agora um menino morto de 3 anos pelo pai porque ele não deu bom dia para o pai. Tivemos aquele homem que matou 2 filhos, depois se matou, porque a criança ela é uma coisa, e isso é muito cultural. Então, assim, mesmo que a gente tenha, eu fico muito impressionada, porque mesmo que a gente tenha políticas, mesmo que a gente eleja, agora tá vindo as eleições, eu me enfiei nessa também de e disputar um cargo eletivo, e porque eu acredito que não é vídeo na internet que protege criança, é lei, mas nós precisamos de uma transformação de cultura mesmo, de essa coisa de criança não tem querer. A maioria das mulheres violentadas na infância, num grupo de apoio que eu tenho, que tem mais de 5.000 pessoas, que eu coordeno há 10 anos, os pais diziam o seguinte, quando violentavam elas: eu te dei a vida, eu posso tirar a hora que eu quiser. Eu pago a sua comida, eu pago a sua roupa, você vai fazer o que eu quiser. Você entende essa ideia? É como se eu tivesse uma mesma cadeira e um filho. E tudo... eu sou o rei desse lugar e eles estão subordinados a mim. Então, essa ideia de que criança me pertence, de que a esposa me pertence, está exatamente no mesmo lugar. Eu queria pegar daí para falar da objetificação. A gente teve um caso essa semana no Rio de Janeiro de uma escola tradicional de classe média, o Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, onde descobriu-se também, através do Insta, que meninos, né, alunos do colégio, tinham feito um ranking sexual, né, de 150 meninas do colégio, né, e estabelecendo, né, as palavras mais agressivas possíveis, as classificações mais pejorativas e objetificadas possíveis. Isso me leva a uma reflexão rápida sobre escola, né? Nesse caso, a escola teve até um comportamento exemplar, porque partiu da escola a denúncia, né? Mas também leva a gente a pensar nas big techs e o poder político e de
de controle social que elas têm, né? Esse caso, por exemplo, que a Sheili falou há pouco, da pornografia pipocando no Insta, o Instagram respondeu dizendo que foi um defeito, né, foi um problema técnico no seu filtro que permitiu que saíssem. E é sempre assim, essa é a desculpa universal, né, como se fosse o AS do tratamento médico. Agora, escola, né, é o lugar realmente da disputa, da gente atuar nessa prevenção. E isso me leva a duas pautas, né, que os conservadores e reacionários, que são categorias diferentes, até de boa fé, vou admitir isso, através dessas duas pautas, acabam facilitando, ou pretendendo facilitar, né, a pedofilia. Porque uma delas é o combate que eles fazem, né, ardoroso, né, a partir do chamado fantasma da ideologia de gênero, com o qual querem tirar a educação sexual de todo o ensino, seja privado ou público, e outra, né, voltou à baila agora, inclusive com o deputado Nicolas Ferreira em Minas Gerais, o homeschooling, né, poder tirar as crianças da escola, né, da socialização e da proteção dos valores coletivos, para colocar cada vez mais restrita e presa e confinada a família. E só para fechar, nessas disputas todas, a gente está disputando o direito, né? A gente já tem uma lei de 1940, 85 anos, né, está inscrita no Código Penal, e a gente quer a disputa dela para trazer para a realidade. A resolução do Conanda foi fantástica, né? Já parabenizei a Marina várias vezes nesse sentido, né? E ela pretendia o quê? Trazer a lei para a realidade, dentre outras coisas. Trazer a lei que já existe há 85 anos para a realidade. Agora, tem um dado curioso do ponto de vista histórico. Por quê? O aborto, né, permitido, legalizado, a mulher vítima de estupro, ele foi copiado da legislação fascista italiana. O nosso Código Penal de 1940, ele é inspirado no Código Penal do fascismo, o Código Rocco, do Mussolini, e que previa também o aborto para a mulher estuprada, naquela realidade da Itália fascista dos anos 30. Para a gente ter ideia do grau de retrocesso pretendido nisso. É para aquém do fascismo o que se pretende. Você trouxe eu até tinha anotado aqui, homeschooling, educação sexual. Porque no fim do dia, o que eu acredito, assim, as famílias que são contra, eu vou colocar entre aspas, educação sexual, elas só estão mal informadas, porque toda vez que eu explico, elas entendem. Eu tenho muitos comentários no meu perfil de gente dizendo assim, Sheili, eu era contra a regulação das redes, mas acompanhando o seu perfil eu entendi a necessidade. Sheili, eu não era a favor da educação sexual na escola, mas acompanhando você. Então eu acho que é uma questão de desinformação sistemática. E porque as pessoas, elas não tiveram educação sexual. Sempre que eu vou dar palestra, eu falo muito com os pais, aí tenho lá 600 pessoas. Aí eu pergunto, quem é que teve educação sexual? 3 levantam a mão. Aí eu falo, e como é que vocês se sentem competentes para dar educação sexual para os seus filhos em casa, sem a escola? E mesmo que você dê educação para o seu filho em casa, sexual, você estudou, você sabe da educação sexual, você quer que ele conviva com crianças que não tiveram educação sexual? Porque a educação sexual na turminha, ela baliza o comportamento. O que eu recebo de relato de mãe dizendo, Sheili, o menino de 8 anos colocou a mão no pinto do meu filho, ou chamou a minha menina de vagabunda, ou colocou a mão na vulva dela. As pessoas nem sabem que o nome das partes íntimas da mulher é vulva, elas falam ou vagina, ou buceta, ou outras coisas, elas não sabem. Eu fiz um vídeo outro dia que está com quase 5 milhões de visualizações, explicando que o nome da parte íntima da mulher é vulva. Como é que uma menina vai crescer sem saber o nome da sua parte íntima, sem saber que o xixi não sai pela vagina, sai pela uretra, e onde a uretra fica. E teve várias mulheres adultas que comentaram no meu vídeo, estou descobrindo isso agora. Imagina, a pessoa tem uma infecção urinária, ela acha que ela tem que tratar pelo canal vaginal, sem saber que ela tem uma uretra que não fica ali, entende? A gente tem esse grau de desinformação.
As pessoas, elas não foram educadas em sexualidade, elas foram traumatizadas na sua sexualidade, por isso que elas têm medo que o filho se traumatize também. Mas todo mundo que assiste uma aula de educação sexual adora e acha incrível. Toda vez que eu publico partes de aula de educação sexual para crianças, as pessoas falam, que máximo, adorei. Então a gente precisa informar. É muito difícil ir contra a máquina de desinformação, que vai associar a educação sexual à identidade de gênero, que vai associar educação para a diversidade e o respeito com qualquer coisa de perversão. É muito difícil, mas é possível, e eu não vejo outro caminho além da educação e da punição de quem desinforma. Sim, sim. Então, eu acho realmente que o homeschooling é um perigo absoluto para o nosso país, porque quando que a gente descobre que a criança está sofrendo violência? Na escola. Quando teve um caso, eu não lembro em que estado, de uma menina que parou de ir à escola e ela morreu, né? Os pais eram fanáticos de uma religião específica e eles acreditavam que ela estava com o demônio, eles prenderam ela numa cama até ela ficar desnutrida, ela morrer com bichos comendo, eles batiam nela, ela morreu com, 35 quilos em cima de uma cama. E a escola tentou achar essa menina, só que aí o pai disse que ela tinha viajado para morar com os familiares, mas a única entidade que tentou encontrar essa menina foi a escola. A menina que estava vivendo em casamento com 12 anos, o caso que todo mundo se comoveu, um homem de 35 com a menina de 12, que ele foi preso, depois foi solto, depois todo mundo se indignou, ele foi preso de novo, porque quem libertou ele teve várias denúncias, né, de pedofilia, inclusive, foi a escola. A menina parou de ir na escola e falou, gente, cadê a menina aqui? Ela tá morando com fulano. Se não for a escola, gente, é o único lugar que a gente consegue cuidar um pouco, e os professores conhecem muito os alunos. Os professores conhecem muito, eles passam mais tempo com essas crianças do que os próprios pais, muitas vezes. Então é muito perigoso o homeschooling mesmo, hoje. E ele existe hoje no Brasil. Famílias muito ricas fazem. Eu tenho amigas pedagogas que dão aula em casa. É ilegal, mas existe, apesar de ser ilegal. E é terrível. São crianças que não conhecem nada para além do próprio umbigo, para além dos próprios valores da própria família. Elas não vivem com a diversidade. Se hoje eu já tenho, né, essas bolhas de informação da internet, quando eu isolo crianças dentro de uma única realidade, porque a escola é local de conflito, gente. Conflito, eu não estou dizendo no sentido negativo. Porque é a primeira vez que você vê uma família que não come a mesma comida que você, que não acredita no mesmo Deus que você, que não tem os mesmos hábitos que você. É a primeira vez que você sai de um núcleo que pensa tudo parecido para ver pessoas que pensam diferente. É claro que vai ter questões ali, mas esse é o objetivo da escola também, né? A escola não é só sobre ensinar português e matemática, ela tem uma função social de convivência muito importante. Por isso que ela é um espaço de disputa também. Nossa, fui longe. Eu, Normando, acrescentaria isso, que de fato o que está posto é uma disputa por projeto de sociedade mesmo. Não é à toa que essa disputa por projeto de sociedade, ela gira em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Não é só o de Minas ali é um deles, né, o deputado, mas, por exemplo, a Zanata, ela acaba de também propor um PL para discutir que os conselhos de direitos não tenham mais participação social, que a sociedade civil não possa participar, ou seja, uma outra compreensão, né, sobre o processo democrático da construção das normas, né, da sociedade, quer colocar adolescente mais tempo em internação, quer reduzir a maioridade penal, enfim, é em torno do estatuto hoje que os projetos de sociedade têm se tornado uma disputa grande. Eu acho mesmo que a gente precisa disputar esse espaço da escola, porque para além da desinformação que se coloca em cima da educação sexual, existe um verdadeiro pânico moral em cima disso. E aí se utiliza desse discurso, né, para verbalizar ideologias de gênero, enfim, que não se trata dessa questão, né? A gente precisa, de fato, avançar em educação sexual para proteger as nossas crianças e adolescentes, né? Então, eu vejo mesmo o quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente está em um processo de disputa tão grande que a gente está vendo qual é a sociedade que a gente quer daqui para frente, sabe? Nossa, outro dia eu vi um projeto de lei para proibir professor de passar pornografia na escola. Para dar impressão para a sociedade que isso existe. Tipo, é tão crapo essa ideia, assim, ela é tão...
Mas eu queria só fazer uma curva voltando para a pedofilia, agora que você falou de projeto de sociedade, porque o que eu entendo? Quando eu tenho 45 bebês nascendo diariamente de crianças estupradas, porque o acesso ao abortamento legal, apesar de ser lei, é muito difícil, isso são as que sobreviveram à gestação, né? Porque eu tenho criança de 9 anos com gravidez de gêmeos, você acha que essa menina vai sobreviver? Né? É uma gravidez de risco por si só. O que significa permitir a pedofilia? Significa permitir 45 e dizer que não pode ter o aborto, né? Porque quando uma criança de 10, de 11 anos, mesmo a família dizendo eu quero interromper essa gravidez, muitas pessoas de algumas religiões vão lá e dizem não pode, né? A gente já viu Damares puxando essa fila. O que eu tô querendo? Porque quando uma menina de 10 anos tem um bebê, né? Ela consegue sobreviver a essa gestação, horrível, porque mesmo uma mulher adulta morre de medo quando tá grávida, tem medo do teu filho, tem medo da situação. Menina de 10, de 11, de 12, consegue sobreviver e tem um bebê. Ela não vai ser mãe porque ela é uma criança. Então quem vai ter que cuidar desse bebê é quem cuida dela, geralmente é uma mulher da família que tem que parar de trabalhar, já é uma família vulnerável, no geral, que vai parar de trabalhar, ela já cuida de uma criança, ela vai ter que cuidar desse bebê. Então você condena a miséria a avó, a criança que teve o filho e o filho. Você produz uma classe de miseráveis, incentiva que ela exista para você poder explorá-la. Para mim, isso é um projeto de poder. E promete crianças... que vai ajudá-las, né? Promete que vai ajudá-las, como aconteceu no caso do Espírito Santo, e depois larga. E aí fala que Bolsa Família é horrível e que não sei o quê. Então, eu fico gerando 45 pessoas por dia, é muita gente. Na miséria, que eu gero intencionalmente, porque eu poderia dar jeito nisso, eu poderia combater isso com educação sexual, eu poderia interromper a gestação logo de cara, eu poderia incentivar a denúncia, eu poderia 1000 coisas para evitar isso, mas se eu permito isso, isso é um projeto de miséria, para explorar gente pobre. Pessoal, me ouvem? Sim. Me ouvem? Me ouvem? Me ouvem? A minha conexão tá horrível, a gente está se encaminhando para o final do programa e eu gostaria de recuperar nesse momento final e pedir uma fala de despedida da Sheili e da Marina. Num determinado momento da fala da Sheili, quando ela disse é porque as crianças hoje se transformaram em objetos, né? em coisas, mas não são mais cidadãs, né? E eu me lembrei que um livro que marcou história, né, na direção do reconhecimento das crianças como sujeitos da história foi um livro de 1960, o livro do historiador francês Philippe Arrier, História Social da Criança e da Família, né? Em que ele mostra como, na Idade Média, as crianças eram tratadas como coisas, né? E, por isso, a forma como eram retratadas nas obras de arte. E me parece que, pegando a expressão do Normando, né, houve realmente um retrocesso brutal à medida em que crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual, elas, na verdade, se transformaram em objetos sexuais, né? Então, estão muito distantes da condição de cidadãs, cidadãos, né, sujeitos de direito, né? Então, isso por si só mostra que, no intervalo de 65 anos, entre a publicação do livro, né, que foi um marco na historiografia, né, e que teve impacto, inclusive, no desenvolvimento de políticas, né, à medida em que foi feita toda uma produção de obras em vários países sobre as crianças e adolescentes na história, o local que ocupam na história, né? Passados 65 anos, houve esse retrocesso, né, a mostrar que nós não vivemos, a realidade não é uma realidade do progresso, né? Como os iluministas pensavam,
né, o projeto da modernidade, mas que nós vivemos também tempos de retrocesso. Eu queria, para a gente finalizar, que Sheili fizesse, e Marina também, uma fala de encerramento, reforçando, né? Sheili é pré-candidata a deputada federal pelo Partido Socialista Brasileiro em São Paulo, né? E é muito importante que nós tenhamos vozes poderosas, empoderadas como dela, em Brasília, para pautar essas discussões contra aqueles homens das cavernas, né, que insistem em ter pautas que, na verdade, corroboram essa figura da criança como um objeto e não um cidadão, uma cidadã de direitos. Por favor, Sheili e Marina, uma fala de encerramento. A gente demorou muito para reconhecer a infância, né? Não existia infância, como você falou, eram mini adultos tratados como adultos pequenos. Demoramos muito e agora a gente está destruindo muito mais rápido do que demorou para reconhecer. A gente adultiza, a internet está aí fazendo horrores e realmente elas estão sendo tratadas como coisas. É muito difícil fazer a pessoa reconhecer que criança é gente, mas ao mesmo tempo a gente tem todo um movimento de educação parental, tem muita gente querendo mudar isso, e eu estou muito próxima dessas pessoas, eu acredito que é possível. E eu queria só, como o nosso tema principal é pedofilia, eu acho que a gente tem que começar a pensar, quando a gente fala violência sexual, estupro, existe um fetiche em cima disso. A pessoa pensa em sexo. Quando a gente fala estupro, todo mundo pensa em sexo não consentido. Mas estupro não é sexo não consentido, não é relação sexual. Estupro é violência. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra estupro, pense em tiro. Foi estuprado, tiro. Fica muito mais fácil de entender. Pensa que eu tô atirando em 6 crianças por hora. Eu atiro nelas. Não é? Porque violência sexual parece sempre menor, parece uma coisa pequena. Quando a gente fala de segurança pública, todo mundo pensa em assalto, todo mundo pensa em homicídio, todo mundo pensa em crime organizado. Eu tenho 93 pessoas que morrem por dia assassinadas no Brasil, mas eu tenho 227 mulheres que são estupradas. E estupro é morte, gente, para você se recuperar disso. Por isso que existe estupro de guerra, que é para matar aquela população, a alma daquela população. Então a minha dica final é, ouvir um estupro, troca dentro da sua mente para tiro. Então a gente tem muita criança alvejada. A gente está matando 6 crianças por hora. Para ela se recuperar, se ela se recuperar, vai ser muito difícil. Então, se a gente pensar assim, pensar que isso é um problema de segurança pública, porque às vezes, assim, né, o feminicídio, a violência contra a mulher, parece sempre um negócio menor, e o que importa é o crime organizado, o que importa... Gente, isso afeta a sociedade inteira. Se a gente conseguisse proteger a infância, assim, de verdade, isso, direita e esquerda querem proteger a infância. Ninguém diz que não quer. E a gente não consegue. Então, pelo menos isso, se a gente conseguisse fazer, seria lindo. Então, eu conto com a ajuda de vocês, pelo menos para a gente começar a mudar o jeito de olhar para isso. Obrigada muito pela conversa, foi ótimo. Marina? Vamos lá. Então, um grande marco civilizatório na nossa sociedade é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele é, de fato, essa ferramenta que faz essa transformação social, né, que compreende a criança e adolescente a partir da lógica de um novo paradigma, né, que é aquilo. Antes estávamos sob a égide do Código de Menores, ou seja, é aquele que era tratado como objeto, que tinha que ser tutelado por adulto, que tinha que ficar trancado em paredes altas e uma lógica correcional até que ele se comportasse melhor, enfim. Depois a gente migra para uma outra compreensão, para um outro paradigma. E aí a pergunta que fica, Marco, será mesmo que a gente conseguiu avançar no processo de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente na nossa sociedade? Hoje a gente tem, de fato, uma nova compreensão sobre crianças e adolescentes, ou está só no texto da lei? Né? Porque o ECA é copiado no mundo inteiro, é uma legislação
maravilhosa, né, que é referência no mundo, né? Então, o que a gente precisa é avançar nesse processo de implementação. E para isso a gente precisa construir o complexo e o robusto sistema de garantia de direitos que funcione na prática. Como diz a Shelley, todo mundo quer proteger a infância, mas o que está em disputa é o que é proteger, como é cuidar, como é olhar para a garantia de direitos dessa criança e do adolescente. E a gente precisa, inclusive, disputar esse como é cuidar e proteger, porque a corresponsabilidade do cuidado de crianças e adolescentes no nosso país, previsto no Estatuto, ela é compartilhada entre Estado, família e sociedade. Então, não tem como a gente avançar para uma outra lógica de compreensão se a gente, de fato, não implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente no nosso país. Esse é o meu recado para vocês, e defender o quanto é importante que o ECA seja uma ferramenta ética do cotidiano, né, do dia a dia de todos os profissionais. Bom, o Trilhas da Democracia de hoje chega ao fim. Voltamos na próxima semana, sempre aos sábados, às 17 horas, e aos domingos, às 15 horas. Um grande abraço, boa continuidade de domingo à nossa audiência. Luca, muito obrigado a você.